Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, com a graça do Senhor, está tudo bem. Então, vamos aqui deixar uma mensagem acerca da Páscoa. Vamos falar um pouco sobre a origem da Páscoa. Deus havia dito para Abraão que a descendência dele seria escrava por 400 anos em terra alheia, mas que na quarta geração a traria de volta, porque a medida dos amorreus ainda não estava cheia. Os anos se passaram, a descendência de Abraão vai morar no Egito, para escapar da fome que havia em toda a terra. José, filho de Jacó, já estava lá e nessa época era governador do Egito. Ele havia sido vendido por seus irmãos como escravo e lá Deus o honrou e ele veio a ser governador do Egito. Lá eles se multiplicaram e o faraó, com medo que eles viessem a dominá-los, os escraviza, cumprindo-se assim o que Deus havia dito a Abraão. Pela onisciência de Deus, ele já sabia que isto iria acontecer. Em torno de 1445 a.C., Deus chama Moisés para libertar seu povo da escravidão lá no Egito. Moisés vai para o Egito e o faraó não quer libertar o povo de Israel. Então foi necessário Deus enviar 10 pragas, uma após outra. A última praga, ela acontece a morte dos primogênitos. No capítulo 12, vai contar todo o relato da instituição da Páscoa, lá no livro do Êxodo. Os israelitas, eles deveriam comer o cordeiro assado, ervas amargas, o pão sem fermento. Eles deveriam comer apressados, vestidos e prontos para saírem do Egito. Nos umbrais das portas, deveriam ser passadas o sangue daquele cordeiro que eles haviam imolado para comerem assado. E as pessoas que estivessem abrigadas naquelas casas não seriam atingidos pela última praga. Aquele cordeiro estava simbolizando a morte de Jesus Cristo, que um dia iria dar a vida dele por todo o pecador. E todos que nele crescem iam ter vida eterna e perdão dos seus pecados. Naquela noite, e o Senhor manda que a partir daquele dia, que todo ano fosse comemorado na primavera a Páscoa, para lembrar às gerações futuras o livramento que Deus havia dado ao seu povo israelita, livrando-os do jugo do faraó. Foi desta maneira que o faraó teve que deixar todo o povo sair, porque inclusive o primogênito dele, do faraó, morreu naquele dia. Esta comemoração foi chamada de Páscoa. Era uma festa comemorativa, exceto a inicial lá no Egito. Páscoa no hebraico significa pesar, pular além da marca, passar por cima. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para a vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Deus ordenou que o povo, quando entrasse na terra prometida, deveria continuar com esta festa e ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizadas na cidade indicada por ele, que veio a ser lá em Jerusalém. E cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo as suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante ainda,
recontavam a história de como seus antepassados experimentaram a libertação da escravidão do Egito. O cordeiro macho, sem mancha, sem defeito algum, prefigura o Senhor Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Os pães ázimos, na Bíblia, o fermento, significa o pecado e a corrupção. Os pães ázimos, eles representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus, a sua igreja, é chamada para separar-se do mundo pecaminoso. Os pensamentos, as ideologias, tudo que o mundo ensina e faz que é contrário ao que Deus ensina e que está escrito na sua palavra. O seu povo deve buscar a santidade e justamente por meio da palavra de Deus. As ervas amargosas trariam a lembrança dos tempos amargos da escravidão no Egito. Eles, ao lembrarem do sofrimento que passaram lá, nunca mais deveriam desejar voltar. Sabemos que, durante o percurso que eles fizeram no deserto, que eles andaram por 40 anos, por 10 vezes eles murmuraram e quiseram voltar, mas este não era o desejo do Senhor. Deus queria que todos prosseguissem adiante até chegar à terra prometida que ele havia prometido ao seu antepassado, a Abraão. Jesus nos livrou de toda a amargura do pecado. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, diz que não devemos desejar voltar àquela escravidão que vivíamos no pecado, porque agora nós somos libertos por Cristo Jesus. Somos uma nova criatura. E os lombos cingidos e os sapatos nos pés. O povo de Israel deveria estar preparado, porque iriam sair do Egito a qualquer momento. Deus entregou a lei a Moisés lá no Monte Sinai, 3 meses depois que o povo saiu do Egito. Ninguém cumpriu a lei, somente Jesus Cristo. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que Jesus viesse. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Escutem bem, disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aleluia! A celebração da ceia é para ser lembrada em memória de Jesus. E tomando o pão, e havendo ele dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo assim falou. Toda vez que nos reunimos em comunhão com os irmãos na ceia, estamos fazendo aquele ato em memória de Jesus Cristo. Foi isso que ele falou, foi isso que ele ordenou. Fazei isto em memória de mim. Estamos dizendo que ele morreu, que ele ressuscitou e que um dia ele vai voltar. Ele prometeu, ele é a verdade. Páscoa é a prova do amor de Deus para a salvação de toda a humanidade. Páscoa é nascer de novo em Cristo Jesus.
Páscoa é a alegria do cristianismo. Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus venceu o pecado, a morte e o mundo, aleluia. Jesus Cristo vive, glória a Deus. Agradecemos a Deus por ter enviado o seu Filho amado para sofrer em meu lugar, em teu lugar. O mundo comemora a Páscoa, porém não sabe o que ela significa nem o valor que ela tem, usando até itens que não têm nada a ver com a Páscoa. E cabe a nós transmitir esta mensagem tão preciosa. A minha Páscoa já aconteceu no dia em que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Ele me deu perdão, me deu esperança. Eu não tinha certeza do meu amanhã. Eu tenho vida eterna. Um dia vou morar com Jesus Cristo. Desejo que você também possa experimentar esta Páscoa, o novo nascimento. O cristianismo comemora sim a lembrança daquilo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Feliz Páscoa. Deus abençoe você. Amém. Em nome de Jesus.